Boa noite a todos, uma alegria imensa estar aqui com vocês, numa noite de comemoração. Afinal de contas, essa Casa Espírita comemora mais um ano de existência e nós tivemos a grata satisfação de receber um tema para a gente falar sobre Chico Xavier. Chico Xavier, que se estivesse vivo nessa primeira semana de abril, também comemoraria mais um ano de existência. Mas o desafio é muito grande, porque falar de Chico Xavier em 20 minutos não é brincadeira, mas a gente vai tentar dar uma boa resumida nessa questão da biografia dele e falar um pouquinho, tentar passar alguns episódios que nos servem de ensinamentos, que o Chico sempre foi para todos nós que amamos essa doutrina espírita, um grande líder. O Chico nasceu em 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Os pais do Chico, João Cândido e Maria João de Deus, pessoas muito simples. O Chico teve 8 irmãos, eles eram um total de 9 irmãos, e desde os 4 anos de idade, Chico Xavier já ouvia e via espíritos. Mas isso causou no Chico muito sofrimento, porque as pessoas não conseguiam compreender. Achavam que ele estava com um diabo no corpo. E para ele era uma coisa muito natural esse contato com os espíritos. A mãe dele faleceu aos 5 anos de idade. Então, assim, a gente imagina a dor, o vazio, porque Chico era muito ligado à Dona Maria João de Deus. Mas ela continuou aparecendo para o Chico, comunicava com ele e trazia para ele um certo consolo, principalmente porque logo após o seu falecimento, o seu João Cândido não teve condições de ficar com todos os filhos sozinho e ele saiu distribuindo as crianças. E Chico foi morar com a madrinha, que era uma mulher extremamente obsidiada, o maltratava muito, a ponto de fincar garfos na barriga dele, dava surra com vara de marmelo. Então, assim, uma pessoa muito, muito complicada. E num desses momentos, o Chico, que sempre falava com a mãe dele, debaixo da árvore no quintal, ele estava muito, muito abalado, porque a madrinha, seguindo a orientação de uma senhora que passou uma simpatia para ela, disse que ele teria que lamber a ferida de um sobrinho dela durante 3 sextas-feiras seguidas. E isso realmente abalou muito o Chico. Mas ele encontrou na mãe dele o conforto, a força necessária para passar por essas situações. A mãe sempre disse a ele que ela ia mandar um anjo bom. E esse anjo veio, que foi Cidália, a sua madrasta, que casou-se com o pai, não sem antes exigir que todos os filhos voltassem a morar juntos, o que foi de enorme alegria para o Chico. Ele tinha uma grande afeição por Cidália, um espírito muito bondoso, muito generoso, e ela compreendia Chico Xavier nesses seus diálogos com os espíritos. No início ela ainda não, mas depois ela foi compreendendo e dando muito amor a essa criança. Quando ainda pequeno, ele ganhou um concurso na escola, um concurso de redação, e acabou que a professora foi talvez o primeiro contato, além da mãe de Cidália, a compreender essa comunicação do Chico com os espíritos, porque ela pediu para o Chico fazer uma redação, já que ele, sempre muito sincero, falou que não era ele, que alguém havia ditado isso para ele. E ele fez uma redação sobre o grão de areia, que foi a coisa mais espetacular naquele momento, convencendo a professora de que aquilo ali era obra de algum espírito mesmo. Mas a vida do Chico sempre foi muito difícil. Em 1927, Cidália faleceu. Ela faleceu e, ao mesmo tempo, uma irmã dele estava muito obsidiada. E, nesse ano, um casal de espíritas foi até a casa do Chico para fazer um culto, para poder ajudar a irmã dele. E foi esse o primeiro contato de Chico Xavier com a doutrina espírita. Até então, ele era muito católico,
participava das procissões, das missas, confessava. Mas esse contato na casa dele, onde ele teve a oportunidade de ver a primeira vez o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse culto a mãe dele se manifestou. Já havia 7 anos que ela não aparecia para ele, e nesse dia ela apareceu e trouxe o recado ao Chico Xavier, que a partir daquele momento eles iriam, ele tinha uma nova missão de trabalhar realmente, que eles iriam trabalhar juntos e que ele tinha um trabalho à frente com os livros. Então, em 1927, o Chico Xavier, atendendo a esse conselho da mãe, a essa situação nova na vida dele, ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E já no final de julho ele passou a fazer o seu trabalho mediúnico, recebendo mensagens, o que foi maravilhoso, porque isso começou a despertar a curiosidade de muita gente. Lógico que antes disso ele se despediu do padre, que sempre foi muito carinhoso com ele, e pediu a bênção desse padre para que ele começasse essa nova jornada na vida dele. O Chico Xavier, em 1931, na verdade em 1932, ele lançou o primeiro o primeiro livro dele, que foi Parnaso Além Túmulo. Um livro fantástico, com mais de 50 poesias, 14 autores, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, autores famosos, poetas famosos. Quando o Chico publicou esse livro, isso causou um alvoroço no mundo literário. A Academia Brasileira de Letras ficou por entender, falou, mas como um jovem que só tem o curso primário, não é possível que ele tenha tanto conhecimento de tantas escolas literárias, porque Chico psicografou poetas com diversas de diversas escolas literárias, com estilísticas próprias, distintas entre si. Então isso causou um alvoroço. E a Academia Brasileira de Letras tinham aqueles que achavam que ele estava errado, que ele estava fazendo plágio, mas nomes de peso como Manuel Quintão, Monteiro Lobato, Humberto de Campos, que ainda na primeira edição teve condições de falar, todos eles falaram que realmente aquela psicografia, aquelas mensagens eram autênticas daqueles autores. E isso fez com que Chico Xavier começasse a ser muito procurado. Mas Chico Xavier sofreu muito, muitas pessoas queriam desmascarar o Chico Xavier, provar que tudo que ele estava fazendo era para ludibriar. Só que ao mesmo tempo, as pessoas viam que o Chico fazia isso por plena doação. Ele não recebia nada materialmente em troca. E sempre levando consolo, sempre trabalhando. É algo fantástico na vida do Chico Xavier. Quando foi em 1931, a madrasta dele veio a falecer. E isso deu um vazio muito grande no Chico. Mas nesse mesmo ano, ele foi procurado pelo nosso querido Emmanuel. Quando ele estava lá na cachoeira, Emmanuel se apresentou para ele e perguntou se ele estava disposto a trabalhar. E na hora, o Chico falou, mas Emmanuel, eu não tenho condições, eu não me sinto. O que é preciso para eu trabalhar? E Emmanuel disse 3 requisitos. Disciplina, o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. Eu já acho que essa mensagem, esse chamamento de Emmanuel é algo sublime, porque quando a gente começa a olhar a vida das pessoas de um modo geral, os esportistas, a gente vê que mais alcançam realização aquelas pessoas que realmente trabalham, agem com disciplina. E quando Chico Xavier se comprometeu com Emmanuel de que ele
seria disciplinado, ele fez isso durante todo o seu messianato aqui na Terra. O Chico Xavier sofreu momentos difíceis na vida dele, porque os familiares de Humberto de Campos reivindicaram na justiça os direitos autorais dos livros que ele psicografava, mas eles perderam a causa. A justiça entendeu que o morto não tem direito autoral, mas isso não deixa de ter causado bastante sofrimento no Chico na época, bem como o sobrinho dele, Amaury Pena Xavier, que declarou no jornal Diário de Minas que as obras que o Chico psicografavam não passavam do resultado da sua criatividade, e isso abalou muito. Essa informação veio, pensa, um sobrinho falar isso do tio. Então foi muito difícil para o Chico na época, e esse sobrinho dele acabou que ele era alcoólatra e ele morreu internado num sanatório. Então são situações difíceis na vida de Chico Xavier. O Chico trabalhou desde muito pequeno. Ele começou numa tecelagem, ele trabalhou também na cozinha de um bar, e depois ele foi trabalhar na Fazenda Modelo, onde ele acabou aposentando. Depois de 30 anos, ele acabou aposentando por invalidez, por conta dos problemas nos seus olhos. O Chico Xavier mudou para Uberaba em 1959, e lá ele trabalhava na Comunhão Espírita Cristã. Esse trabalho de Chico Xavier em Uberaba foi fantástico. Uma vez perguntaram para o Chico o que representava o abacateiro na vida dele. No abacateiro, o Chico Xavier, ele comentava o Evangelho, e de lá ele saía em peregrinação pelos lares pobres de Uberaba. Ele distribuía alimentos, pães, ele levava consolo às famílias carentes. E quando perguntaram para ele o que significava aquele abacateiro, o Chico disse que ali era o guarda-chuva protetor dele. O que isso significa, meus queridos? Esse guarda-chuva protetor, o bem que a gente faz, jamais é insignificante e acaba que nos protege. Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente pensa que não, mas o anjo da guarda de cada criança que é evangelizada, ele passa a proteger o evangelizador. Ele é tão grato àquele professor de aula cristã, por que ele está fazendo para o seu tutelado, que ele passa a proteger aquele evangelizador em gratidão ao que ele faz. Então, quando o Chico fala que o abacateiro era o seu guarda-chuva protetor, é porque no abacateiro o Chico fazia muita caridade, ele fazia muito bem, ele ajudava muitas pessoas. E quanto mais ele ajudava, mais ele ganhava um escudo de proteção contra o ataque das trevas, porque infelizmente isso acontecia. O Chico Xavier, gente, a gente vê a vida do Chico e às vezes não sabe com profundidade o como o Chico sofreu. O Chico Xavier era cego de um olho, tinha glaucoma no outro, ele já foi tuberculoso, ele tinha labirintite, ele já teve pneumonia, ele caiu e quebrou 2 costelas, ele tinha o problema da angina, teve infarto. Então, ele teve câncer de próstata. E houve um momento na vida do Chico, que ele já estava bastante velhinho, andando de cadeira de rodas, que ele virou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, deixa eu ir embora. Eu já não estou tendo serventia, eu já não consigo trabalhar como eu gostaria. E Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, enquanto você tiver condições de fazer uma prece sequer, pare de reclamar e vai rezar. A gente está falando assim do abacateiro e do sofrimento do Chico. Houve momentos na vida do Chico onde as pessoas iam lá para poder desmascarar, para querer comprovar uma fraude. E isso deixava o Chico muito triste. O Chico era muito sensível.
E nesses momentos em que ele estava triste, Emmanuel chegava para ele e falava assim: Chico, você tem 3 minutos para reclamar, depois pegue o lápis e volte a trabalhar. Tinha momentos também que ele virava para o Chico e falava: Chico, deixa o lápis e o papel na mesa, vamos embora para a periferia. E aí quando o Chico chegava nesses lugares pobres, que mal tinham um café para servir a ele, e que as pessoas ficavam tão felizes porque Chico Xavier as visitava, e falavam para o Chico dos problemas, ouviam o Chico levar palavras de consolo. O fato é que o Chico voltava para casa e pensava: eu não sou vítima, eu não tenho que reclamar de nada. O meu sofrimento é muito pequeno diante do que acontece no mundo. São episódios na vida do Chico, né? Em 1971, Chico Xavier foi convidado para participar do programa Pinga Fogo na TV Tupi. Gente, foi um recorde de audiência. O programa foi fantástico. Um programa que normalmente durava 1 hora, durou 4 horas, com uma audiência recorde. E Chico falou de vários assuntos, de vários temas, de religião, de homossexualidade, de evolução, do homem na lua. Então, a entrevista foi fantástica. E ele conta um fato muito bonitinho, que eu acho muito engraçado, que está nessa entrevista, onde ele estava num avião. Ele estava num avião e o avião começou a ter aquela turbulência. E o avião começou realmente a balançar muito e os passageiros começaram a gritar. Chegaram a cair máscaras e os passageiros gritando. E de repente eles olham e o Chico Xavier começou: valha-me Deus, valha-me Deus. E aí quando os passageiros viram que o Chico Xavier estava gritando, eles triplicaram o grito, porque foi um desespero gigantesco. E aí, nesse momento, Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, o que é que você está gritando desse jeito? Ele falou assim: mas você não está vendo, Emmanuel? Nós vamos morrer, Emmanuel. E Emmanuel virou e falou assim: pois é, mas eu já morri aqui. E eu acho que não tem motivo para esse escândalo todo. Não tem motivo? Então você está querendo dizer que a gente vai morrer? Valha-me Deus! E continuou. E aí Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, faça o favor. Se você tiver que morrer, morra com educação. E eu sei que o Chico olhou e falou assim: como que a gente vai morrer com educação? E continuou: valha-me Deus. Então é uma historinha muito bonitinha que ele conta. É bom assistir esse programa porque ele conta com a vozinha dele e realmente é fantástico. Gente, Chico ganhou muitas homenagens, muito. Ele foi indicado em 1981 e 1982 para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. Por iniciativa da Rede Globo de Minas, ele foi sagrado o Mineiro do Século. E depois a revista Época fez uma enquete onde ele foi escolhido o maior brasileiro da história. E em 2012 ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em um concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Então é fantástico a gente ver esse homem que deixou um legado de bondade, de caridade, de dedicação. Esse homem que deixou a terra sem bens materiais. A preocupação de Chico Xavier sempre foi servir. E ele tinha algo fantástico. O Chico, ele tratava desde esposa de presidente, governadores, artistas renomados, moradores de rua, mendigos, as pessoas simples, todas eram tratadas com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Chico Xavier, ele nos deixa uma mensagem no que se refere à mediunidade, e essa eu quero ler para vocês nas palavras que Chico falou.
devotamento ao bem do próximo sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Então, é um conselho para os médiums, um conselho do maior médium que nós tivemos aqui na Terra, representando a nossa doutrina espírita. Nós temos que nos devotar ao nosso próximo sem a preocupação de qualquer vantagem pessoal. Seja ela financeira, seja ela voltada para o personalismo do ser humano. E ele ainda disse, em seguida, quanto mais o médium se aprimore através do estudo e do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução de tarefas com os instrutores da vida maior. Então, Chico Xavier nos pede para estudarmos, para trabalharmos com muito amor. Ele nos pede e ele exemplificou. Chico nunca recebeu um centavo dos seus livros. E olha que só o livro Nosso Lar foram vendidos mais de 2 milhões de exemplares. Todas as suas obras, os direitos autorais foram doados para instituições de caridade. Então, isso é maravilhoso, a gente pensar que o Chico Xavier ajudou tanto. O legado dele, o legado moral. Quando nós pegamos as obras de Chico Xavier, tudo engrandece a doutrina espírita, engrandece a base que nós temos do Evangelho. Então vale a pena nós estudarmos. Chico Xavier, quando desencarnou, deixou 412 obras, livros psicografados. Então nós temos material para estudar muito. E depois disso chegou ao número de 500, porque tinha algumas mensagens que, com a autorização do filho dele, acabaram virando livros. Que a gente ame esse Chico Xavier que é amor, que é bondade. Ele morreu no dia 30 de junho de 2002. É difícil, eu já estou extrapolando o meu tempo. É difícil, eu tentei resumir ao máximo, mas eu sugiro que quem puder, assista, leia os livros, assistam filmes. Tem um filme que fala da vida de Chico, tem um filme que fala cartas às mães de Chico Xavier, que é um filme fantástico, que mostra o quanto Chico, com as 10 mil cartas que ele psicografou, ele conseguiu levar consolo a muitas mães, a muitas famílias. Eu vou encerrar essa palestra de hoje com uma frase do Chico Xavier que eu gosto muito e que eu espero que ela toque profundamente o coração de cada um. O Chico Xavier disse: o verdadeiro espírita é aquele que tenta cada dia ser melhor. É preciso perseverar no bem. Que Jesus ampare e ilumine a cada um de vocês.